Bem-vindos a mais um episódio do School of Unicorns. Hoje estou à conversa com o meu amigo André Casado, professor, na verdade ainda não professor doutor, professor assistente na Universidade Católica Portuguesa, mestre em Psicologia durante a conclusão do seu mestrado fundou a sua própria empresa, a Yamin, que desenvolve estratégias de marketing digital e comunicação, maioritariamente na área da saúde, desporto e tecnologia. André, obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigado. E antes de mais, eu quero falar um bocadinho da nossa relação de trabalho, que já dura há uns bons anos, pelo menos há uns 10, não? Está quase a fazer 10 anos, agora em fevereiro do próximo ano. Sim. E isto começou de uma forma muito interessante. Eu lembro que estava ainda no X Factory, na primeira clínica, e tu apareces e começas-me a despertar aqui o bichinho do que é o marketing digital, do que é, de certa forma, a comunicação de uma empresa, de uma clínica. E foste um grande responsável por estarmos onde estamos hoje. Não é? Tens estado na sombra durante estes anos, mas és uma peça-chave desta casa, não é? Por isso é que te convidei hoje, porque acho que mereces apresentar-te, as pessoas têm que te conhecer pelo bom trabalho que tu fazes. E eu acho que depois, um bocadinho também ligado a este negócio, ficaste atrelado à área da saúde. Um bocadinho, sim. Aliás, na verdade, tu como sendo um dos principais clientes da Yamin que eu trabalhei, foi super interessante, porque primeiro o facto de eu vir de psicologia, isso em si já desperta aqui uma certa curiosidade minha na área da saúde, mas depois de poder trabalhar a área da saúde no mercado e no contexto que eu gosto, que é no marketing, ainda foi muito mais gratificante. E tudo isto acontece em 2013, quando as redes sociais estavam a começar ainda a ser, quer dizer, ainda eram muito usadas só por pessoas numa perspectiva de interação, ou seja, eu quero ser teu amigo, tu vais ser meu amigo, e as marcas ainda estavam aqui a tentar descobrir este campo. Como é que eu, enquanto marca, começo a entrar aqui, não é? Eu ainda me lembro quando tu me disseste, vamos abrir uma conta de Instagram e de Twitter. Na altura eu disse, estás parvo, mas nós temos uma clínica. E eu lembro perfeitamente de estarmos os dois ao computador a abrir as contas. Sim. Lembro perfeitamente. E depois as pessoas começaram, lembro da malta da clínica, a dizer, mas tu estás parvo, vamos abrir aqui uma janela para o mundo, e se uma coisa corre mal, como é que isto vai ser? Exatamente, há sempre esse desafio. Mas foi interessante, sim, não é? Porque claro. eu também me lembro de estar sentado na recepção da clínica, e a clínica tinha um nome muito giro, Boca Clínica, aquela clínica no X Factory, mas percebi, e meti aqui o meu papel de psicólogo numa perspectiva de trabalho de campo, quase a fazer etnografia, que as pessoas entravam pela clínica e ninguém dizia o nome da clínica. As pessoas diziam, venha ao Hugo, venha arrancar um dente com o Hugo, ou venha pôr um implante com o Hugo, ou quer falar com o Dr. Hugo. E então eu pensei, não, isto não faz sentido. A marca Hugo é que tem que crescer aqui rapidamente no meio disto tudo. E então, na altura, estava-se a começar a falar de uma coisa que era personal branding no contexto digital. Depois aparece aqui também a ideia da personalidade digital, e a parte boa foi tu aceitares o meu desafio também, que é vamos fazer aqui uma coisa nova. Sim, mas demorou um bocado porque eu não queria assumir, ok, vou chamar a clínica Hugo Madeira. Eu achava que ainda não tinha capacidade para isso. Pronto, achava Boca Clínica era um nome porreiro, um nome simpático, que sim, toda a gente tem boca, não é? Mas no final de contas também diz tudo e não diz nada. Não é? Exatamente. É um bom nome. Mas estávamos a falar desse tempo em que nós começámos a lançar as redes sociais, era o tempo em que ainda era orgânico, não é? Sim, era muito orgânico, e tudo era fantástico, não é? Nós punhamos uma publicação e chegávamos a milhares de pessoas facilmente. Hoje em dia já não. Não, sentíamos que tínhamos realmente um poder enorme, porque nós queríamos ter mais cirurgias de implantes, publicávamos posts de implantes e apareciam mais pacientes para implantes. Sim. Era muito interessante. E a forma, eu lembro como nós avaliávamos as coisas e percebíamos o tipo de post que queríamos fazer, como é que publicávamos um caso clínico, como é que passávamos a relação de um paciente, e nisso realmente foste o rei, não é? O rei de realmente. Não, foste, André, tu abriste aqui a caixa de Pandora, né, nesta área, porque não havia ninguém a fazê-lo. Sim, e foi interessante principalmente ver como é que o mercado reagiu a isso, não é? Principalmente colegas, outros pares começaram a criticar naquela altura. Muito, na altura fomos muito criticados. Muito criticados, enxovalhados, mas nós estávamos a ter acesso a números que eles não tinham, não é? Sim. Principalmente métricas de marketing, e foi super interessante perceber como é que depois a tua marca e o teu negócio cresce rapidamente, muito alavancado por isso,
enquanto outras clínicas, outros colegas estavam há 10, 30 anos ainda no mesmo sítio e eles não estavam a perceber. Mas hoje em dia percebe-se que todos eles já apanharam o comboio, não é? Na altura nós estávamos a apanhar um comboio nesta primeira carruagem e hoje em dia todos fazem isso. Já é estranho não ter, como não teres um NIF quase. Sim, mas na altura eu acho que foi fundamental termos esta plataforma de chegarmos às pessoas, porque senão para mim tinha sido muito difícil, ou seja, os players de mercado que se podem dizer que são os meus competidores ou whatever, acabam por ter quase mais 10, 15, 20 anos do que eu, não é? Sim. Ou seja, fizeram muito mais antes de eu chegar. Sim. Portanto, claro, realmente apanhámos aqui uma onda e soubemos surfá-la bem. Sim, foi muito interessante. Sim. Foi mesmo numa altura em que as redes sociais estavam com um pico enorme de utilização, as pessoas estavam todas a entrar para as redes sociais e depois também foi giro estar a acompanhar-te e perceber como é que tu estavas a lidar com essa exposição, tanto pela crítica dos pares, tanto como a aceitação dos pacientes, ou mesmo pessoas que te encontravam na rua. Eu lembro-me de estarmos numa corrida, numa night run, aqui em Lisboa, aquelas provas. Sim, São Silvestre, uma coisa dessas, não? Algo assim, sim. E passa uma senhora por ti a dizer: você que é o Dr. Madeira, deixa-me tirar uma foto consigo. Sim, sim, virei quase uma celebrity. Sim, assim do nada, quase. Assim do nada, e aquilo foi um choque logo assim de repente, não é? Sim. Estávamos naquele ano, não estávamos a perceber o que é que estava a passar. Mas tem sido giro e até aqui tem sido sempre adaptar e fazer novas coisas. Muito bem, grande André. Pronto, quer saber mais de ti, porque não vamos só falar da clínica hoje. Eu hoje quero saber um bocadinho sobre o teu percurso, porque tiraste Psicologia. Foi logo. Que ideia que tinhas quando tiraste Psicologia? Eu tinha uma ideia de que queria perceber mais o comportamento, queria perceber mais, queria estudar pessoas, porque eu sempre fui aquele adolescente muito introvertido, sentava-se na última cadeira da sala, não falava com ninguém, simplesmente ficava a observar. Também não estudava muito, eu ia às aulas, participava, tinha uma nota, era um aluno intermédio, porque depois chegava a casa e ia, sei lá, jogar computador, para a rua, brincar, sei lá, fazer outras coisas. Mas por ser muito introvertido, e isso é uma característica dos introvertidos, nós observamos muito, estamos constantemente a observar pessoas. E então a psicologia... Tu ainda hoje és. Eu sou... reparo que tu, nas reuniões és os que fala menos, sempre. Sim, observo muito. Depois... Não, depois tens as melhores tiradas, mas realmente... dois ouvidos, não é? E duas orelhas e uma boca. Sim, porque eu penso muito sobre o que as pessoas estão a dizer e se faz sentido e se vale a pena intervir ou não. Eu acho que... E nós na cultura portuguesa temos muito isso nas reuniões, que agora estamos aqui a desviar um bocadinho de tempo, mas eu acho que há pessoas que quando estão numa reunião muitas vezes não sabem estar numa reunião e às vezes não se sentem... Querem acrescentar alguma coisa, não sabem como acrescentar. E às vezes mais valia terem o gesto e a humildade de saírem da reunião e isso pode ser encarado de uma forma... Aliás, o Elon Musk há pouco tentava ter uma entrevista em que dizia que nas reuniões dele ele pedia às pessoas que não se sentissem bem na reunião que saíssem e a entrevistadora pergunta: então, mas não achas que isso é um bocado arrogante? E ele: não, arrogante é ficares. Claro. Ficas na reunião e não estás a acrescentar nada, não é? Sim, há pessoas que estão nas reuniões e só querem ser ouvidas, não é? Exatamente. O ego passa à frente de tudo e depois às tantas cada reunião não serve nada. Exatamente. Então estás numa reunião de uma empresa altamente produtiva e tal, e uma pessoa que é um elefante e não está a acrescentar nada, não é bom. Pronto. Mas voltando atrás, eu sempre tive esta curiosidade pelo comportamento. Em certa altura, o meu pai puxou-me, o meu pai tinha várias empresas ligadas à construção, o meu pai puxou-me para eu fazer formação naquela área, para o ajudar, para mais tarde assumir as empresas, mas eu sentia que não era bem aquilo que eu queria fazer. Em certa parte também tinha um bichinho por agarrar nas minhas competências de analisar comportamento e ir ajudar a sociedade, e então numa perspectiva mais de seguir psicologia forense, psicologia criminal, etc. Eu gostava de perceber como é que eu poderia ter um papel ativo, mas depois percebi rapidamente que psicologia criminal em Portugal é muito suave. Nós somos um país com um crime passivo, não se passa nada em Portugal, então eu não ia ter trabalho, ou não ia ser desafiante. Claro. Mas quando eu faço o meu curso, eu faço o curso na Universidade de Lusófona. A Universidade de Lusófona tem um laboratório que se chama LabPsyCom, laboratório de psicologia computacional, que é responsável por uma cadeira que se chama Ciberpsicologia. Essa cadeira abriu-me aqui muitos horizontes sobre como é o comportamento do homem com a máquina, com os computadores, e como é que nós interagimos neste contexto. E ali comecei a ficar muito interessado. Foi na altura que, estamos a falar de 2007,
temos aqui a sociedade toda a migrar de um MySpace para um i5, depois para um Facebook. Eu começo a olhar à volta, eu introvertido vejo os meus colegas todos a usar, como é que eles usavam as plataformas, e começo a perceber, ok, há aqui algo giro que eu posso, que eu tenho interesse e posso começar a gostar, e então eu começo a analisar comportamento não só online, mas também, não só offline, mas também online. E depois tudo nasce a partir daí, ou seja, como é que eu quero evoluir e como é que eu monto a minha empresa, nasce tudo a partir daí. E ainda hoje gosto muito de comportamento, e mesmo depois de acabar o meu mestrado continuei a estudar, mas por recreação, ou seja, eu sou aquela pessoa que lê artigos científicos em vez de estar a ler livros. Não leio ficção, por exemplo, não acho muita piada, sou um bocadinho nerd nesse sentido. A ideia que eu tenho de ti é que tu és super focado e disciplinado. Mais ou menos. Não é? Podemos pôr as coisas noutro contexto. Eu sou aquela pessoa que é uma seca para sair à noite. Eu gosto muito de ti, mas não te convido para ir para os copos, na verdade. Eu fico aborrecido. Não, podemos ir uma vez ou outra, mas tu não bebes. Pois, eu não bebo. Não. É assim, dizem sempre para desconfiarmos de quem não bebe. Mas eu acho que pode ser a exceção à regra. Sim. Mas pronto, e depois criaste a Yamin. O que é que quer dizer Yamin? Yamin, as pessoas dizem Yamin porque nós começámos a perceber que o público não percebia o contexto. Yamin, na verdade, é uma frase separada que é I am in. E okay. Então, como muita gente diz Yamin, eu acabei por juntar as letras numa só e as pessoas dizem a marca como querem. Mas sim, Yamin nasce no meu último ano de mestrado. E nasce um bocadinho de uma provocação de uma professora. Isto é super importante ver como os professores às vezes só com uma pergunta mudam a vida de um aluno. E eu lembro que a turma estava toda a acabar, estávamos todos a acabar o ano letivo, estava tudo com garras de ir para o mercado de trabalho, e há um colega meu que pergunta, uma professora de psicologia política, como é que fazia para arranjar trabalho. Aquela pergunta clichê: professora, estamos a acabar o curso, como é que eu faço para arranjar trabalho na área? E ela responde com outra pergunta, que é: vocês já se posicionaram no mercado de trabalho? E aquela pergunta foi um clique, né? Como é que se posiciona uma pessoa no mercado de trabalho? O que é que a pessoa tem que fazer? Tem que bater a uma porta? Tem que, não é? Então, tudo isso fez-me abrir também aqui logo uma caixa de Pandora, que foi: ok, então as pessoas para estarem no mercado de trabalho têm que estar visíveis, o mercado tem que perceber que essas pessoas estão disponíveis, têm que entrar num circuito de competição. Então como é que nós expomos pessoas? E nada melhor do que a internet naquela altura, não é? Aparece o LinkedIn, as pessoas não sabiam mexer no LinkedIn, eu tinha colegas completamente infoscolidos, apesar de usarem toda a tecnologia possível no seu dia-a-dia no trabalho. Então comecei a ensinar os meus colegas a usar o LinkedIn, como é que se abordavam outras empresas, etc. E logo aí foi quando eu percebi que fazia sentido ajudar pessoas nessa perspectiva. E aí a Yamin nasce aí. A Yamin nasce de como é que nós vamos ajudar pessoas a posicionarem-se para um mercado, seja de trabalho ou para um mercado de comércio, seja o que for. E pronto. E depois começaram a aparecer os primeiros clientes por E foste um dos primeiros clientes, não? Foste um dos primeiros clientes, sim. Pronto. E por causa disso ficaste ligado à área da saúde durante estes anos todos? Sim. Tens acompanhado muitos médicos, muitas clínicas? Não muitos, eu tento não, principalmente se forem clínicas dentárias. Há conflito de interesses, pronto. Há conflito de interesses, a não ser que, e eu não consigo estar a trabalhar clínicas ou com a mesma dimensão ou proximidade, não é? Nem faz sentido. Eu pontualmente ajudo outras clínicas que não estão aqui na mesma posição em que está a tua clínica. São clínicas mais residuais, 2 gabinetes, uma coisa pequena, que não estão no mesmo código postal, e então aí sim... É justo, na verdade. Sim, mas às tantas, nem os próprios clientes, nem os próprios dentistas querem isso, não é? Sim, não querem muitas vezes perceber que... muitas vezes acontece muito no mercado, porque eu não digo a ninguém quem são os meus clientes. Aliás, isso é uma regra de ouro que eu tenho na Yamin, que é: ninguém sabe quem são os nossos clientes, por uma questão de respeito. Mas se por acaso alguém descobre... Mas eres boa pessoa, pronto. Se por acaso alguém descobre que eu trabalho contigo e tu trabalhas comigo, a primeira coisa que eu ouço logo é: mas eu não quero ser um Hugo Madeira. E muitas vezes é numa perspectiva de exposição mediática. As pessoas têm medo e não percebem que isso também faz parte do trabalho, mas também pode ser uma escolha. Não tens que dispor tanto, claro, para fazeres um bom trabalho de marketing, não é? Mas olha, sentes que durante estes últimos anos, o facto de trabalhares com médicos,
tem vindo a alterar um pouquinho na forma como os médicos pensam, porque se há 10 anos atrás eram completamente céticos e quadrados e críticos perante esta área da comunicação e do marketing, como é que têm evoluído estas cabeças ao longo dos anos e a forma como as pessoas sentem realmente a necessidade de se posicionar? Eu acho que há aqui um contexto histórico muito interessante, que é o médico que tem na porta do prédio a dizer doutor, professor da universidade, etc., em que toda a gente sabia lá na aldeia, tinham que ligar e tinham que esperar quase 6 meses para conseguir uma vaga com aquele médico, e isso muda completamente exatamente com este contexto digital e muita informação disponível nas redes. A partir do momento que tu sabes que para além daquele médico doutor existem outros 40 no mesmo bairro que podem se calhar dar-te bons ou melhores serviços como aquele, a coisa muda completamente. Então os médicos, especialmente na área da medicina dentária, que é uma medicina, diria 99% privada, não é? Vais entrar aqui numa coisa que se chama mercado de competição, ou seja, os médicos querem, todos eles querem que as suas clínicas tenham sucesso, todos eles querem faturar, têm salários para pagar no final do mês, então todos eles começam a abrir um bocadinho a consciência e perceber, ok, se calhar eu tenho que fazer qualquer coisa para atrair mais clientes, mais pacientes, e principalmente porque está visível e disponível o que o médico do lado está a fazer, não é? Olha, quando tu agarras num caso, num médico que seja, e vais trabalhar a sua personalidade digital, como é que começas? Quais é que são os pontos mais importantes para ti? Como é que vais definir as características que vais passar, as que não vais passar? Bem, primeiro começo por perceber o quão confortável o médico está em se expor mediaticamente, seja nas plataformas sociais, ou seja na televisão, nos meios mais tradicionais. E depois tento, de uma forma assim muito subtil e empírica, traçar-lhe traços de personalidade, perceber se faz sentido para ele. Imagina, se ele for uma pessoa totalmente introvertida como ele, nunca vai querer estar exposto, mas se calhar não se importa de escrever um artigo muito bem sustentado a explicar a prática dele. Pronto, e então que significa que nós temos que mudar aqui um bocadinho a estratégia de marketing e promover muito a palavra dele escrita e não a palavra dele falada, não é? Então passa por isto, passa por perceber um bocadinho quem é aquela pessoa, e depois de nós percebermos quem é aquela pessoa, vamos desenhar uma estratégia para aquela pessoa chegar aos objetivos que ela tem, sejam objetivos comerciais, objetivos de crescimento de marca, o que for. Muito resumidamente é isto. Tens alguma história assim que possas contar mais caricata, de vontades, ou seja, de clientes que tenham chegado para ti, olha, eu quero ser assim alguma coisa mais estranha, quero ser o super-homem da minha terra, qualquer coisa do género? Não, eu acho que não tenho assim nada fora do comum. Até agora as pessoas têm sido modestas. Há sempre uma perspectiva de, principalmente quando é na área da dentária, há sempre uma perspectiva de o outro tem, eu também tenho, o outro é o melhor, mas eu também tenho isto, eu também tenho aquele equipamento, ou eu também fiz esta formação, por isso só porque ele vai à televisão é que as pessoas acham que ele é o melhor, etc. Há sempre este conflito, esta inveja que muitas vezes não sabem separar, não é? Eu acho que canalizam para uma perspectiva mais negativa quando devia ser positiva. É assim, na verdade, o marketing que sempre foi, nos primeiros anos, quando nós começámos a realmente ter alguma visibilidade, isto era muito mal visto, não é? As pessoas achavam, ok, se fazes marketing tu não prestas, não é? Só o marketing é que leva a determinado ponto, e os marqueteiros eram mal vistos. Com o passar dos anos, as pessoas todas querem Mas eu posso-te acrescentar aí uma coisa, que é, eu percebo isso, percebo que as pessoas entendam, principalmente na classe médica, entendam que se tu tens a necessidade de fazer marketing, possivelmente é porque tu não és bom médico, e pode estar a esconder alguma coisa, ou tens outros interesses mais financeiros, mas se tu vis pela perspectiva ética da literacia que tu fazes e a quantidade de informação e educação que tu fazes ao mercado, e o dinheiro que tu tens que meter nisso por trás para educar uma sociedade para soluções que elas desconheciam, que vão resolver os seus problemas de saúde, é super interessante, não é? Imagina. Não, é muito. Hoje em dia estamos num ponto completamente diferente, tal qual como tu dizes, é a literacia em saúde, é educares o público, é demonstrares o que fazes bem na medicina dentária, não é? E o facto de eu mostrar casos fantásticos antes e depois, soluções que podem existir, faz com que médicos de todo o país e de todo o mundo consigam fazer os mesmos tratamentos e que consigam ter pacientes para isso, não é? E sim, as pessoas agradecem, hoje em dia somos bem vistos, mas isto durante muito tempo, tu faz isto, faz sim. caca, não é?
Sim, sim, sim. E agora, pegando um caso muito específico, imagina, há 10 anos, quando tu falavas de facetas, a sociedade dificilmente percebeu o que é que era uma faceta, não é? Houve aqui um grande trabalho. Tu não sabes quanto dinheiro é que tu tiveste que meter em marketing para explicar ao público o que é uma faceta. Sim, E agora quem é que ganha com isso? Ganha o público, mas também ganha a tua concorrência, os teus pares. Os teus pares acabam por ganhar com isso porque o trabalho que tu já abriste lá atrás, hoje um paciente quando chega a uma cadeira, seja a tua cadeira ou a cadeira do outro colega, se calhar já sabe o que é uma faceta por causa de ti, de tudo o que a tua equipa fez a explicar. Então essa é a parte interessante do mercado também, mas no fundo isto acaba por ser um jogo infinito, nunca acaba. E que desafios é que achas que temos hoje em dia? Eu acho que hoje em dia um dos principais desafios chama-se economia da atenção, ou seja, nós estamos constantemente a lutar para chamar a atenção da população e do nosso consumidor. Cada vez há mais marcas, cada vez há mais investimento em marketing para lutar pela atenção, e se nós formos a ver, a nossa atenção é limitada enquanto humanos, nós não conseguimos ter mais do que aquela atenção por dia, apesar de em média já passarmos, e isto é assustador, um jovem adulto passa em média 6 horas por dia agarrado ao telefone, e mesmo assim, imagina o que é as marcas tentarem entrar no seu espaço em que ele está a tentar informar-se, falar com pessoas, falar com amigos, etc. E as marcas estão sempre a tentar roubar esse espaço, não é? Então esse é um dos principais desafios, e por isso é que depois nascem aqui vários canais, vários formatos, mas enfim, há um autor que é o Eric Waldman que está sempre a dizer que os formatos, as plataformas vão sempre evoluir, mas o conteúdo vai continuar a ser praticamente o mesmo. A mensagem que tu vais querer passar vai ser sempre a mesma. Podes dizê-lo através de um formato de um Reels, podes dizê-lo através de um podcast como estamos a fazer, mas isto vai ser também, como ele diz, um jogo infinito. Ou seja, hoje estamos a fazer um podcast, ontem apareceu o TikTok, amanhã não sabemos o que é que vai aparecer. E então nós vamos andar sempre atrás das tendências. Sim, tens que ir sempre inovando e aquilo que nós sentimos aqui é realmente o que fazemos hoje. Daqui a 2 ou 3 meses já vamos ter que fazer de forma diferente, não é? Porque Sim. depois, para além de toda a gente já fazer igual, já não vai surtir o mesmo efeito nas pessoas. Sim, e isso também é uma das coisas que acontece muito no marketing digital, principalmente quando nós desenhamos estratégia, que é, não faz sentido nós estarmos a desenhar estratégias a um ano, cada vez menos faz sentido encurtar os tempos de estratégia, porque nós rapidamente analisamos dados e olhamos para métricas e percebemos se as coisas surtiram efeito ou não, e podemos adaptar rapidamente, que era uma coisa que não acontecia também há 20 anos. Tu querias promover-te enquanto dentista, o que é que ias fazer? Ias à televisão, punhas um outdoor na rua, não sabias quantas pessoas iam olhar para o teu outdoor. Chegámos a fazer isso. Pronto. Chegámos a fazer isso mesmo. Sim, mas faz parte, ou seja, muitas vezes temos que experimentar muitas coisas para perceber o que é que faz efeito. Achas que hoje em dia a parte toda da publicação em revistas, jornais, televisão, qual é que é aqui o rácio do impacto que tem na atenção das pessoas? Claro que vai depender também do tipo de público e faixa etária que estamos a falar, mas o marketing online e o offline, no offline, O mais tradicional, que peso é que acaba por ter aqui na atenção das pessoas? Eu acho que não tem só a ver com a atenção, mas sim com a percepção. Porque, imagina, tu tens um autor que é uma coluna que diz que o meio já é a mensagem. E quando ele diz isto, o que ele está a dizer é que se tu lanças uma publicação no Instagram e lançares a mesma publicação na televisão, elas vão ter diferentes impactos na percepção da pessoa. Ou seja, a pessoa se calhar vai olhar para a televisão como um meio onde há mais autoridade, em que tu conseguiste lá chegar, não é para toda a gente, enquanto o Instagram qualquer pessoa mete uma publicação. Então o desafio está aqui, ou seja, quando tu fazes um trabalho de marketing mais convencional, tradicional, nos meios, revistas, jornais, etc., comparado com o digital, pode estar errado. Aqui o que tem que se fazer é um trabalho híbrido, tem que trabalhar os dois em conjunto. Tem muito a ver com o conteúdo também, não é? Sim. Mas olha, por exemplo, nós da nossa idade, tu não vês televisão? Eu raramente vejo televisão. Eu também não vejo televisão. Revistas e jornais em papel, zero. Sim, zero. Não é? Zero. Ninguém da nossa idade anda com revistas já. Acho que primeiro também temos uma certa preguiça de ir comprar e depois de andar a carregar com uma revista, com papel, não sei. Mesmo livros que lemos hoje em dia também. Sim, eu leio tudo digital. Mas percebo que haja a necessidade de mexer em folhas. Aliás, eu tenho um paper escrito sobre isso. Há muitas pessoas que não conseguem focar-se de forma igual quando estão a ler através de um iPad, de um Kindle ou de um livro. Mas eu acho que o consumo... As pessoas dizem que é o cheiro do papel.
Há muitos Há muitas também. vezes que eu- Essa era uma das variáveis no estudo. O cheiro do papel influencia. Sim, acaba por dar um certo prazer, não é? Sim. Mas- E gostam de riscar ou gostam de dobrar Sim, folhas. tomar notas aí faz todo sentido. Mas se és uma pessoa que viaja muito, claro que ocupa espaço, os livros ocupam espaço, não o saber, mas os livros ocupam. Claro. Não, o ponto que estás a tocar é que nós pensamos, ok, na nossa geração se calhar não consumimos este tipo de meio, mas se calhar os nossos pais, os nossos avós estão a consumir, mas na verdade não, eles estão cada vez mais digitais e não compram assim tanta revista, tanto jornal. Claro. Esta semana uma amiga enviou-me uma mensagem a dizer, olha, acho que devias fazer um artigo nesta e nesta revista. Revistas que onde nós já publicámos aqui há uns anos atrás. Mas eu acho que para mim não faz qualquer sentido estar a ir para revistas, ainda por cima nem são aquelas revistas das mais vendidas, são revistas que calhar que têm tipo 3.000, 4.000 exemplares. Não sei, acho que mesmo a própria publicidade nesse tipo de meios faz cada vez menos sentido. Pelo menos eu acho que se tu investires online o dinheiro que vais pôr numa revista, chegas a muito mais pessoas e canalizas muito mais a tua mensagem, não é? Sim, mas isso pode ser interessante por causa do ponto que eu estava a referir anteriormente. Quando tu queres que um tema ou que um tópico seja autoridade e tu queres escalar Credibilidade também. queres escalar aquilo para uma visualização regional para nacional, etc. Pode fazer sentido tu fazeres uma publicação primeiro no meio desses e depois fazeres um conteúdo no teu Facebook, Instagram, que seja, a dizer, saiu o meu artigo na revista X, não é? Aliás, há um autor que é o Ryan Holiday, que ele tem um livro sobre as confissões de manipulador de meios, em que ele durante muito tempo trabalhava anonimamente para algumas marcas e explica nesse livro mais tarde como é que ele manipulava jornalistas nesse sentido, ou seja, ele começa por fazer algumas ações locais na rádio, manipulava as rádios, depois agarrava nas peças das rádios e mandava para jornalistas mais regionais e depois de ter essas peças escritas pelos jornalistas regionais mandava para a CNN a dizer, olha, aqui nesta zona, em Austin, Texas, está toda a gente a falar sobre isto, sobre este filme que vai sair sobre machismo, não sei como é que vocês, uma televisão como a CNN, não estão a documentar isto, não é? E rapidamente ele Dá a volta à coisa. tinha o tópico dele a nível nacional a ser falado. Porquê? Porque era um meio que tinha autoridade e dava credibilidade e toda a gente ia olhar para aquele meio, não é? Porque se saiu na CNN... Claro, vai ser, é porque é importante e é credível. Exatamente, ou seja, mas tudo isso passa por uma estratégia, não é? Olha, eu lembro-me quando nós preparámos juntos bastantes congressos, porque depois deste boom que tivemos, eu era convidado N vezes para falar sobre marketing e medicina dentária. Hoje em dia já não falo, porque acho que há pessoas muito melhores do que eu para falar sobre isso, nomeadamente tu, mas recordo-me que em algumas palestras que preparávamos, uma coisa que vinha sempre à baila era a questão das love brands. E como é que nós encarávamos a nossa marca como uma love brand na saúde, e o que é uma love brand, o que é uma marca um bocadinho sem esta... Mais convencional. Mais convencional. Gostava que explicasse um bocadinho aqui esta diferença e que as pessoas pudessem ter a noção que na área da saúde também podemos ter love brands. Sim, e podemos principalmente porque, e aqui levantando um bocadinho o véu da estratégia que acontece aqui Podes levantar, na clínica. só um bocadinho. O que acontece é que nós pomos muito os médicos também e com isso conseguimos ter emoções, conseguimos que através das publicações podemos partilhar as emoções tanto dos médicos como dos pacientes, as reações que acontecem aqui. Uma love brand acontece a partir do momento que tu enquanto consumidor consegues seguir a marca e ter um fio condutor, ou seja, um storytelling, e tu consegues quase acompanhar como se fosse uma novela e estar ansioso pelos próximos episódios. Bem, há diferentes contextos para Love Brand, mas este é um dos principais, ou seja, tu consegues perceber que aquela marca é uma marca que tu queres seguir de perto, porque estás a acompanhar, estás a ver a sua evolução e não é uma coisa descartável que tu vais consumir e vais mandar fora, não é? É mais neste sentido. Sim, claro e aqui na saúde acaba por ser imagina, se vais a um hospital qualquer ou uma clínica que não tem uma referência de um médico à sua frente, não é? Tu vais tratar um dente, vais tratar de uma dor que tens, não é? Depois acabas por não seguir, acaba por ser quase
uma ida descartável a determinado Exatamente. sítio, não é? Sim, tu queres resolver um problema, resolves, vais-te embora, não é? Sim. Enquanto muitas vezes aqui temos uma quantidade grande de público que nem sequer é paciente, mas quer seguir e quer perceber como é que os casos estão a ser resolvidos, como é que os pacientes saem daqui, como é que o Dr. X ou a Dra. Y, como é que se veste ao fim de semana, quais são as atividades que ela faz, e isso é super interessante. As pessoas estão aqui a seguir quase uma novela e faz com que haja uma paixão para a marca. Tu sempre chamaste muita atenção para essa tal da novela, esse storytelling, story living, que também que agora falas bastante. E de início eu recordo-me que tu dizias, olha, tens que pôr, podemos pôr um conteúdo mais clínico, com antes e depois de um paciente, ou explicar como é que se deve lavar os dentes as quantas vezes por dia que forem necessárias, whatever, mas tens de pôr coisas tuas, não é? Tens de pôr fotografias tuas, se calhar num ambiente fora da clínica, a treinares, com os teus filhos, que realmente sempre incitaste muito a que os médicos partilhassem o que é que eles são antes de ser médicos, não é? De forma moderada, sim. De forma moderada, e sim, que são também depois acaba por desvirtuar um bocadinho o conceito, ou depende também do que se queira partilhar. Sim. Mas às vezes é só para não ver segundo as interpretações, na verdade. Às vezes temos que mesmo moderar a maneira como publicamos esse tipo de informação, que é uma informação mais secundária, a ver na perspectiva da marca, mas o que é super interessante aí é que tanto o cliente / paciente consegue se envolver com uma outra fase do médico e se calhar já chega ao teu gabinete e vai comentar o passeio de moto que tu fizeste no fim de semana ou a tua ida a um museu, uma coisa qualquer, e desbloqueia logo aqui uma quantidade de questões sociais e de confiança. Não, isso eu vejo isso todos os dias, não é? Os pacientes dizem, doutor, gostei tanto da sua viagem, não sei aonde, ou foi àquele sítio que também gosto daquele restaurante. E realmente vais dando dicas também às pessoas, por isso é a tal história que as pessoas vão acompanhando, te vão seguindo e te vão conhecendo um bocadinho melhor, não é? Eu acho, por exemplo, imaginemos uma médica que está sempre a postar fotografias em biquíni na praia, se calhar vai ter depois outro tipo de sugestões, não é? Sim, e vai atrair um certo tipo de público, mas isso é o comum, ou seja, o que tu estás a fazer aqui estás a dizer ao teu paciente que interessas-te muito por publicar aquele tipo de conteúdo e tens uma mensagem a passar com aquele tipo de conteúdo, não é? Claro. Nós, na prática, quando queremos que os médicos mostrem assim um bocadinho do seu dia-a-dia, do seu estilo de vida, é numa perspectiva mais invertida, ou seja, se eu não tiver acesso à vida daquele médico, como é que eu vou escolher um médico? Vou à lista telefónica, escolho um médico e escolho que é pelo nome, pela cara, o que é que eu sei que aquele médico faz? Será que ele gosta daquele clube desportivo? É que se ele gostar daquele clube desportivo eu já não quero ser atendido por ele, não é? Ou seja, são coisas que nunca se deve publicar, não é? O clube desportivo, a política, a religião. Eu acho que quando é política, a política é um tema mais sensível de todos. Agora, de clubes desportivos, religião, hoje em dia também já é uma coisa mais tranquila, mas principalmente política pode ser ou política, sim, política eu acho que é mesmo. Política é o pior. Política é mesmo o pior. Sim, é o Lula Bolsonaro. Isso, por exemplo, é um caso assim. Eu deixei de seguir pessoas por causa disso. Pronto. Não interessava se eu seguia um ou outro, mas foi tão vergonhoso, de certa forma, a exposição que as pessoas puseram, mesmo dentistas, que acho que tem um impacto depois nos seus negócios. Exato, ou seja, o paciente está a olhar para aquilo que tu estás a publicar e rapidamente vai tomar uma decisão, se calhar já não vai querer ser, tu até podes ser o melhor médico do mundo, mas ele já não sente uma ligação, não vai querer estar a ser atendido por ti. Olha, voltando aqui à Clínica Hugo Madeira, se tivesse que olhar durante todos estes anos, consegues destacar um ou dois momentos mais importantes a nível de marketing e comunicação? Houve aqui momentos que foram momentos chaves, que eu acho que foram estas dinâmicas que aconteceram de forma híbrida entre principalmente idas do diretor executivo, neste caso és tu, ou quando ainda eras diretor clínico, quando vais à televisão ou quando sais num semanário com um impacto e vens fazer muitas vezes provocações para a área da medicina. Acho que é muito interessante, são pontos aqui muito interessantes na história do nosso marketing, principalmente porque jogamos com esta questão híbrida, ou seja, vai à televisão e nós publicamos no Facebook e no Instagram a dizer que vai à televisão, e eventualmente publicamos no blog a traduzir aquilo para outro tipo de público, o que é que tu quiseste dizer com aquela intervenção. Acho que, e muitas vezes as pessoas não interpretam isto como uma estratégia ou uma tática de marketing, tu teres tido a coragem de deixares de trabalhar com convenções
foi muito interessante e nós conseguimos, a nível de tática de marketing, usar isso de forma muito positiva. Na altura quem tu principalmente e o pessoal que estava responsável pela gestão tinha aqui esta questão, tipo, mas se vamos deixar de trabalhar com convenções, seguros, etc., o que é que vai acontecer? Os nossos pacientes vão deixar de vir amanhã. E então assumiu-se esse risco e percebemos que conseguimos educar a população a nossa população, pacientes, para a questão em si, do que é que realmente estávamos ali a tratar, não é? E isso foi um ponto também muito interessante. Foi uma viragem que mudou a clínica para sempre, não é? Sim, e hoje consegue-se prestar melhores serviços, com melhores materiais, melhores qualidades, por causa disso mesmo. Eu acho que não tínhamos sobrevivido se continuássemos com seguros. Assim, de repente, acho que esses foram os dois principais pontos. Muito bem. Mas só para explicar, não tínhamos sobrevivido porque, para o serviço que nós queremos dar aos nossos pacientes, para a qualidade e excelência, queremos trabalhar com os melhores materiais e ter o tempo de trabalho necessário, ter consultas mais prolongadas, dar atenção às nossas pessoas. E realmente, infelizmente, com um seguro de saúde, hoje em dia é impossível, ou quase impossível, apresentar um serviço de medicina dentária de excelência. E na verdade não quer dizer que os seguros de saúde possibilitam os cuidados a uma grande franja da população, e que é realmente muito importante, mas quando me refiro a isto, não estou a referir a uma restauração ou uma destartarização, estou-me a referir essencialmente a grandes tratamentos mais complexos, de reabilitação, de implantes, de estética, que aí acho que se torna bem mais complicado. Sim. Mas tínhamos aqui e muitas folhas de Excel para explicar às pessoas o que é que está por trás. Sim. André, eu acho que começamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Tá bem? Sim. Vou-te convidar mais vezes deste podcast do qual tu não aprovaste o nome. Sim. Mas agora já gostas mais, não? Ainda tenho dúvidas. Vamos ver se isto pega também. Vamos ver. Mas eu acho que tu és um unicórnio. Não. Não achas? Não acho. Quer dizer, na perspectiva que eu tenho do que é um unicórnio nos negócios, acho que não. Agora, não sei, pode haver mais dimensões e mais explicações. Não estamos a falar do unicórnio do bilhão. Sim. Mas eu vejo um unicórnio, uma pessoa que realmente se diferencia na sua área, que inspira os outros, e isso aí, sem dúvida, que estamos a falar do unicórnio, André. Pronto, ok. Se tu vês nessa perspectiva... Não precisas pôr o corno, nem te vestir a arco-íris. Sim. Mas eu acho que tu te diferencias sem dúvida no teu grupo. Portanto... Pronto, obrigado pelo elogio. Muito bem-vindo a este segundo episódio. E obrigado, acima de tudo, por esta tua entrega e confiança durante estes anos todos. Obrigado, eu acho que tem sido... Principalmente o interessante e o desafio, porque tu também és uma pessoa que arrisca bastante, e se não fosse assim era muito mais difícil. E isto por mim, porque eu muitas vezes também quero arriscar, mas eu via isto se fosse numa organização mais tradicional e convencional. Às vezes há ideias que nós queremos implementar, mesmo sabendo que elas especialmente vão para o lixo, que não fariam sentido noutra organização. Rapidamente eu tinha um não é? E aqui o facto de teres essa abertura à experiência, essa personalidade, ajuda a que possamos experimentar muitas coisas rapidamente, escolher quais é que continuam e quais é que mandamos fora, e se calhar isso também é um dos resultados do sucesso. É preciso termos um bocadinho de loucura para andar para a frente. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado.